E aí, tudo bem? Vamos para o quarto vídeo aí. Só lembrar vocês, né, dos antigos vídeos que a gente conversou, dá uma revisada aí, né? Eu falei um pouco da minha história, dos 16 aos 30 anos, o que eu aprendi, né, com erros e acertos, o fato de eu ser mandado embora do monte de empresa. Então, a primeira coisa ali é que a gente tem que aprender que o nosso foco tem que ser mais os nossos comportamentos do que a parte técnica. Não queira ser sempre o melhor, não queira se destacar. Coloca esse esforço seu em melhorar as suas habilidades de comportamento, porque de cada 100 colaboradores, 87 são mandados embora por falta de comportamento. A gente falou sobre isso daí, né? Que antigamente as pessoas eram contratadas pela parte intelectual, que era o QI, uma avaliação, e elas começaram a perceber que essas pessoas muito inteligentes, elas não conseguiam se relacionar com as outras pessoas, e isso aí gerava muito trabalho para os gestores, né, tendo muita rotatividade. Então, eles começaram a avaliar pelo QE, que é o quociente emocional, ou seja, como a pessoa lidar com as emoções, é onde entra a parte da inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho. Inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho faz toda diferença. Por quê? Porque a gente começa a avaliar os nossos comportamentos que vem através das nossas emoções. E a gente falou que na inteligência emocional ela tem os 4 pilares. Primeiro, a gente tem que se autoconhecer. Como eu me autoconheço? Terapia, sessões de coaching, procurar um psicólogo para você se autoconhecer. Isso ajuda bastante. O segundo quesito, a autorresponsabilidade. Quando você consegue se conhecer, você tem autorresponsabilidade. A gente tem o autocontrole por último aí, perdão, em terceiro lugar, e por último a empatia, né? Você conseguir colocar no lugar das pessoas, entender melhor as pessoas aí. Sabendo tudo isso, a gente vai para o próximo passo aí, que é um dos mais difíceis. Então, até aqui, eu entendi que os resultados dependem de mim, único e exclusivamente de mim, e que 90% dos meus resultados vem através dos meus comportamentos. Só que eu não consigo mudar meus comportamentos. Por que eu não consigo? A nossa programação, do 0 aos 7 anos, a nossa mente, ela começa a se formar. É como se você começasse com um HD zero, né? Com um disco zero, e aí você começasse a fazer um download de tudo que você viu, ouviu e sentiu do ambiente que você teve, dos seus pais, responsáveis, professores, colegas ali em volta, né? Tudo que teve forte impacto emocional, ele foi te programando do 0 aos 7 anos. E essa programação, ela roda dentro da gente quando a gente está na vida adulta. Só para vocês terem uma noção, 95% do tempo que a gente vive nesse estado automático, nesse estado subconsciente, e apenas 5% ali no modo consciente, que é o nosso raciocínio, né? Que é o nosso modo lógico, falando ali alguma coisa que a gente tenha para fazer um planejamento. Então, ali é 5% do tempo que a gente está. Os outros 95% a gente fica nessa programação que a gente teve. Eu dei até um exemplo ali do ar-condicionado. A gente programa o ar-condicionado para 23 graus. Ele está programado ali, né? Então, quando o ambiente começa a esquentar, ele de forma automática, o ar-condicionado liga e começa a condicionar o ar e refrigerar o ar lá dentro, começa a esfriar. Então, aquela temperatura começa a baixar. Abaixa. Chega numa certa temperatura, pum, desliga aquela programação. Aí, a temperatura vai começar a aumentar, o ar, né, que é programado, ele liga de forma automática e ali ele com a programação dele, ele começa a condicionar o ar e faz a temperatura baixar. A mesma coisa ali a gente deu de exemplo para nós, né? Por exemplo, se você cresceu com seus pais falando, dinheiro é sujo, né? Dinheiro é sujo, quem tem dinheiro são corruptos,
e tudo mais, e você foi crescendo com aquilo e acreditando naquilo, quando você começa a ganhar dinheiro, né? Às vezes você foi promovido pelo seu esforço, então vamos falar lá que você está programado a ganhar 1.500 por mês. Quando você é promovido e começa a ganhar 2.500, de forma automática você começa a se sabotar. Como? Você começa a fazer muitas dívidas, ou você começa de forma inconsciente, sem você perceber, porque a gente está 95% do tempo assim, você começa a ir mal no trabalho, forçar uma demissão para você voltar àquele estado que você estava de R$ 1.500. Isso se chama programação neurolinguística. É um assunto que a gente pode separar, né, para falar bastante sobre isso. Beleza? Então, a gente precisa entender que a gente tem essas crenças dentro de nós, arraigado lá no fundo. E aí, para a gente começar, né, eu queria falar para vocês sobre o ciclo das crenças, né? Tudo que a gente faz, a gente faz através das nossas crenças. O que é as crenças? É como eu vejo o mundo. Então, por exemplo, coloco esse óculos aqui, ó, eu vejo o mundo de forma diferente. Eu vejo a minha vida financeira de forma diferente. Eu vejo a minha parte de saúde profissional de forma diferente, porque cada um vê o mundo de um jeito diferente, baseado na programação, né? Nas crenças, o como você foi criado. Tá? E existe um ciclo para isso que eu queria mostrar para vocês, que eu separei aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela para a gente ter uma noção melhor aí, ó. Eu separei aqui, tá? Então, aqui, ó, é o ciclo das crenças. É bastante importante isso aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para melhorar aqui para nós. Então, pessoal, a primeira parte que eu queria falar com vocês hoje sobre o ciclo das crenças é que todo pensamento, tudo começa pelo pensamento, tá? Todo pensamento, ele te gera um estado emocional. Por quê? O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, quando você começa a pensar alguma coisa, ele já começa a analisar aquele pensamento e ele começa a gerar uma emoção. Se você começa a pensar quando seu filho nasceu, você vai começar a ficar com uma emoção de alegria, por exemplo. Se você começa a relembrar quando alguém te ofendeu, aquilo te machuca, para ele aquele momento está acontecendo. Então, como uma defesa, que a gente vai conversar sobre isso depois, ele te gera um sentimento, ele te gera uma emoção, tá? Então, todo pensamento, ele gera uma emoção. Isso é automático. Toda emoção, né, ela gera um comportamento. Por quê? Porque você vai ter uma reação naquilo, né? Uma pessoa alegre, como que ela vai se comportar? Uma pessoa que está estressada, como ela vai se comportar? Então, essa emoção, esse sentimento, ela gera uma reação corporal, né? Bravo, alegre. E dali vem o comportamento. O comportamento é a chave. É aí que a gente trava, você entendeu? Pensamento gera um estado emocional, né? E vai te gerar um comportamento. Que comportamento? Olha que legal. Pega essa aí, ó. O comportamento, ele gera 90% dos nossos resultados. Então, pensamento gera um estado emocional e o estado emocional gera um comportamento. Para você ter um comportamento legal, antes você tem que ter uma emoção, um sentimento. Só que antes do seu sentimento, você tem que ter um pensamento. E era sobre o pensamento que eu quero conversar nesse vídeo, para a gente entender o resto do ciclo. Pessoal, o pensamento, até a própria Bíblia fala, né? O que eu acho bastante bacana, Deus fala muito ali sobre os pensamentos. Então, ali em Efésios 4:23, Deus fala assim para nós, ó, continue a renovar a sua maneira de pensar. Continue a renovar a sua maneira de pensar. Por quê? Os nossos pensamentos, só para vocês terem uma noção, foi feita uma pesquisa, nós temos mais de 80 mil pensamentos por dia. Mais de 80 mil pensamentos por dia. É muito pensamento. E os pensamentos não é o que está acontecendo. Ele é um fruto da sua imaginação, baseado no seu subconsciente, no que você acredita. Então, você imagine ao longo do dia você tendo mais de 80 mil pensamentos.
Mais de 80 mil pensamentos. E o pior, por que esse pensamento gera um sentimento? Porque se você catar esse pensamento, jogar dentro da cachola e começar a remoer, você vai gerar um sentimento. Por quê? Porque o seu cérebro não sabe quando você está imaginando e quando aquilo está acontecendo. Então, o segredo, pessoal, é a gente não dar atenção para os nossos pensamentos, é entender que a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. São mais de 80 mil, e você precisa entender que os seus pensamentos não é você. Imagine que os pensamentos é um monte de passarinho passando em cima da sua cabeça aí. Imagine que se um pensamento para, esse passarinho para em cima da sua cabeça e começa a querer fazer um ninho. Esse ninho, ele vai ter um ovo, e se você deixar ali, aquele ovo vai nascer e dar um fruto. A mesma coisa são os nossos pensamentos. Se a gente começa a remover esses pensamentos, a gente gera um estado emocional, que esse estado emocional vai gerar um comportamento, que daí a gente começa a gerar os resultados. Então, o primeiro passo, vigie seus pensamentos. Como que eu vigio os pensamentos? Tem um monte de jeito de a gente vigiar nossos pensamentos. Existe um monte de coisas que a gente pode fazer para melhorar nossos pensamentos. Só que a primeira parte que eu preciso que você entenda é que os seus pensamentos não é você. Não confie nos seus pensamentos. Não alimente seus pensamentos, tá? Os seus pensamentos são uma projeção da sua mente. E o pior, nós temos um crítico interno dentro da nossa mente. Temos a nossa essência e temos esse crítico interno. Esse crítico interno é como se fosse uma proteção para nós, só que ele nos protege de modo errado. Quem que é esse crítico interno? É aquela vozinha que quando você vai falar em público, né? Quando você vai falar em público, uma coisa a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele é feito, né, para fazer com que a gente sobreviva. Tá? O nosso cérebro é feito para manter a gente no estado de sobrevivência. Ele está em alerta para manter a gente no estado de sobrevivência. Então, quando ele vê que a gente vai começar a gastar energia, ele ativa esse crítico interno. Porque o seu cérebro ele não quer que você gaste energia. Que para ele, se você gastar energia, você vai morrer. Opa, eu preciso poupar energia. Então, o cérebro nessa parte, ele acaba sendo um pouco burrinho. É isso que atrapalha a gente dentro do ambiente profissional ou dentro do ambiente pessoal. Como ele quer poupar energia, ele acaba sendo burrinho, porque ele não consegue visualizar o que está acontecendo no momento ali. É um instinto natural dele, é um instinto de sobrevivência. O papel dele é manter a gente vivo, e para isso ele não vai fazer a gente gastar energia. Isso é normal. Então, o que ele faz? Ele ativa esse crítico interno, e como você vai fazer uma palestra, alguma coisa, né, que você vai falar em público, você vai ter que começar a raciocinar mais, vai ter que começar a melhorar sua comunicação, ou seja, vai gastar mais energia. O que ele vai fazer? Vai te sabotar, vai mandar aquela vozinha falar, para, ó, os outros vão rir de você, você vai gaguejar, você vai ser zoado. Então ele começa a minar você com esses pensamentos. Para quê? Para te colocar o medo, e o medo te paralisa. Aí você não age. Você começa a dar ouvido. E se você não age, você não tem uma ação, você não tem um resultado. Você entendeu como os nossos pensamentos, eles nos paralisam? Então a gente precisa lidar com os pensamentos. Para lidar com os pensamentos, existe um monte de técnicas, tá? Só que eu vou falar duas para vocês. Primeiro, ouve uma música bastante animada. Que o fato de você ouvir uma música bastante animada, você começa a ficar no estado emocional alegre. E quando você consegue estar alegre, você não consegue ter pensamentos negativos. Segundo, faça uma lista do que você é grato. Todo dia, pegue essa lista e logo de manhã comece a ler. Pelo que você é grato. Porque enquanto você está lendo que você é grato, você não consegue ter pensamentos negativos. E a terceira coisa, né? Eu falei só duas, mas lembrei da terceira que ajuda bastante, é você orar. Sempre estar orando a Deus. Que essa comunicação direto com Deus, você começa a viver o presente ali e você começa a ter pensamentos melhores. Então, a oração ajuda bastante, tá? Tem muitas outras técnicas aí. Mas voltando lá ao ciclo, né, que a gente falou das crenças ali, então, o primeiro que a gente falou é os pensamentos. Os pensamentos,
eles geram emoções e sentimentos. Então, vamos parar por aqui sobre os pensamentos, tá? Para dar um tempo para você raciocinar melhor. E na próxima aula, a gente vai falar sobre emoções e sentimentos, né? O que é inteligência emocional. Mas para isso, a gente precisava falar todo esse conceito para vocês conseguirem entender melhor aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, podem mandar um zap aí, pode mandar um direct, o que for, porque eu gosto muito de tudo isso que eu passei, poder estar ajudando as outras pessoas aí a não passar, a ter uma vida melhor aí. Beleza? Tudo de bom para vocês aí. Até a próxima.